Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Passagens de ônibus ficam mais caras a partir de hoje. O reajuste é de 6% e 24%. Liminar determina a suspensão das obras no Parque Harmonia. Obras no local, que vai se tornar um centro de eventos, estão em debate desde o seu começo. Hoje tem decisão da Libertadores. O Inter encara o River Plate no Monumental de Núñez. E ainda, cão-laboradores são a alegria no ambiente de trabalho. A empresa de São Leopoldo adotou cachorros como funcionários e agora alegra todo o ambiente. É agora no Ubra Notícias. A pena de Alexandra Dugolquense, condenada pela morte do filho Rafael Ings, foi aumentada em 8 anos. Ao invés de cumprir 30 anos e 8 meses, ela vai cumprir 38 anos e 5 meses. No dia 18 de janeiro de 2023, Alexandra Dugolquense foi condenada a 30 anos e 8 meses de prisão pelos crimes de homicídio doloso quadruplamente qualificado, cometido contra o próprio filho, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Só que o Ministério Público Gaúcho pediu o aumento da pena em 8 anos. E o Tribunal de Justiça aceitou. Ou seja, ao invés de 30, subiu para 38 anos e 5 meses de prisão. A Justiça também negou todas as teses que poderiam levar a uma possível anulação do júri apontadas pela defesa da ré. Conforme a promotora de Justiça Michele Dunk, a decisão de pedir pelo aumento da pena aconteceu porque decorre da correção da aplicação de alguns vetores analisados durante a dosimetria da pena e reflete a justiça necessária para que a resposta do Estado seja adequada e também para coibir a prática de crimes horrendos como esse. O advogado criminalista César de Lima explicou um pouco mais sobre esse pedido do Ministério Público. O que motivou o tribunal a aumentar a pena está diretamente vinculado a questões de aumentos de punição. A Alexandra ela estava sendo acusada por homicídio qualificado, que tem uma pena mínima de 12 e de no máximo 30. Além disso, há determinados agravantes que o juiz lá do primeiro grau deve considerar na hora da condenação. E o tribunal entendeu que este juiz, quando calculou a pena, calculou de forma muito tímida no momento de aumentar a sua pena. E aí o tribunal refez este cálculo e aumentou a pena da ré em 8 anos de prisão. Segundo o especialista, os agravantes do caso foram importantes para a decisão. Haviam algumas agravantes, como a utilização de meio cruel para a morte do Rafael, motivo fútil, circunstâncias que dificultaram a defesa da vítima, no caso Rafael, e principalmente o que a gente chama de uma agravante genérica, que é o fato do crime ter sido praticado contra um descendente, no caso seu filho. Então o tribunal não considerou eventuais posturas ou comportamentos da ré, mas tão somente as questões técnicas de aumento de pena. Rafael Vinks, apenas 11 anos, foi encontrado morto no dia 25 de maio de 2020. 10 dias antes, Alexandra comunicou à polícia o desaparecimento do filho. Depois, ela confessou o crime, só que apresentou versões diferentes sobre a motivação. O mês de agosto começou com o aumento das passagens do transporte intermunicipal de toda a região metropolitana. O reajuste é de 6% e 24%. Agosto se tornou o verdadeiro mês do desgosto para aqueles que utilizam diariamente o transporte intermunicipal da região metropolitana de Porto Alegre. Isso porque, a partir de hoje, as passagens ficaram mais caras. O reajuste é de 6% para o transporte comum e 24% para as modalidades direto, semidireto, executivo e seletivo. Os valores variam de acordo com o destino. Só que a passagem mais comum, usada por 40% das pessoas, custava R$ 5,60 e agora passou a ser R$ 5,95. O último aumento da tarifa aconteceu há 2 anos.
O novo reajuste foi confirmado na semana passada. O transporte intermunicipal atende 34 municípios da região metropolitana. Mais de 220 mil passageiros utilizam o transporte diariamente. Nesta semana, o Poder Judiciário emitiu uma liminar e determinou a suspensão das obras no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Desde o começo do mês, a remodulação do parque, que vai se tornar um centro de eventos, está em debate na capital. Uma liminar concedida pela juíza Gabriela Dantas Bobsin, da 10ª Vara da Fazenda Pública, determinou a suspensão total e imediata das obras de revitalização do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, conhecido como Harmonia, nesta segunda-feira. A polêmica começou no início do mês de julho e tem como principal pauta a remoção de árvores e suas consequências para a natureza. Segundo a Prefeitura e a empresa responsável pela obra, as 1.253 árvores que o local abrigava, a concessionária retirou 103. Deste total, conforme a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, 15% apresentavam problemas fitossanitários e riscos para os frequentadores do parque. A Prefeitura ainda reitera que para cada planta removida, 5 nativas serão plantadas pela concessionária para preservar o equilíbrio ambiental. Neste caso, a compensação proporcionará em torno de 500 exemplares de espécies nativas. O parque, que fica localizado numa área central de Porto Alegre, foi concedido para uma empresa privada por 35 anos e está sendo remodelado para virar um centro de eventos. Nos últimos dias, protestos favoráveis à obra e contrários ocorreram no local. Entre os populares, a polêmica segue. Estão acabando com um canto, assim, digamos, que faz parte da nossa cultura. Também tinha muitas árvores, era onde acontecia o acampamento Farroupilha, o Parque Harmonia. Estão tirando também o espaço dos animais, estão acabando com a flora, foram muitas árvores retiradas. Vai melhorar, né, até como é que estão asfaltando, né, então, e aí é melhor até para quando tiver agora 7 de setembro, Harmonia, né, daí melhor, né, porque antes era um barro só, né, daí as pessoas, era horrível. A GAM3 ganhou a licitação para administrar conjuntamente o espaço e o trecho 1 da Orla do Guaíba em 2021. A ação popular, que pediu a paralisação das obras, alega que há diversos danos ambientais, paisagistas e ao patrimônio cultural do Parque Harmonia, bem como a omissão do município de Porto Alegre em fiscalizar. A decisão ainda pede a intimação da Prefeitura da capital. O Ministério Público, que vistoriou as obras no início do mês e, por meio de sua promotoria, considerou desnecessária a hipótese de apresentar ao Poder Judiciário um requerimento de suspensão das intervenções, também deve ser intimado. O secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Brem, falou que a Prefeitura irá recorrer à liminar. Uma decisão judicial, ela deve ser cumprida, a gente respeita, né, e naturalmente iremos acatar, mas iremos imediatamente, estamos trabalhando nisso, produzir um recurso. Nesse recurso é a oportunidade que o município tem de apresentar, né, toda a formalidade, a legalidade do processo. Segundo o secretário, a maior festa tradicionalista gaúcha do Rio Grande do Sul, o acampamento Farroupilha, que acontece no Parque Harmonia, pode ser comprometida por conta da decisão de paralisação das obras. A gente está avaliando, né, os impactos dessa decisão, o alcance dela, mas é fato que nós agora estamos numa fase de finalização, né, das etapas de implantação da infraestrutura para o acampamento Farroupilha. E essa interrupção abrupta tende a, consequentemente, afetar aí a implantação, né, dos piquetes, que deve acontecer logo em seguida, né, ainda no mês de agosto. A gente, claro, está verificando, enfim, se aprofundando no alcance dessa decisão, mas estamos apreensivos, sim, com o calendário muito presente aí que a gente tem no acampamento Farroupilha. Entramos em contato com a empresa, mas até o fechamento da reportagem não tivemos retorno. Os casos de meningite tiveram aumento no Rio Grande do Sul. Somente neste ano, mais de 20 pessoas morreram por conta da doença aqui no estado. A principal forma de prevenção é simples: manter a vacinação em dia. Mas os números mostram uma redução da procura pelo imunizante no Rio Grande do Sul.
A gente tem tido queda, sim, das coberturas vacinais. Não só das vacinas que protegem para meningite, como várias outras doenças imunopreveníveis. Tem sido uma tendência a queda dessas coberturas, e a meningite acompanha essa tendência, né? A gente está com as vacinas aí que protegem para casos de meningite, por algumas das bactérias que a gente monitora e que temos a vacina. A gente tem coberturas abaixo do que é preconizado, que seria uma cobertura de 95%, para que, de fato, a gente impactasse na incidência da doença. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, foram confirmadas 20 mortes por meningite bacteriana somente neste ano, um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Sintomas como febre, rigidez na nuca e manchas avermelhadas pelo corpo podem ser sinais de meningite. Nesses casos, é preciso procurar atendimento médico imediato. No serviço de saúde se consegue avaliar o que a gente chama de sinais de irritação meníngea, que são alguns sinais de reflexo que o profissional que está atendendo também pode avaliar, e seria mais um indício. E a procura do serviço médico de uma forma precoce também é importante para a gente conseguir, então, reduzir o desfecho dessa doença, que é uma doença grave, né? Que apesar de não ter uma alta incidência na população, quando ela acontece, ela tem uma letalidade importante. São 4 vacinas disponíveis na rede pública. Elas são oferecidas desde o nascimento. Por isso, é importante os pais estar sempre atentos à caderneta de imunização. O ideal é que sempre a mãe ou o pai procure o serviço de saúde para que ele avalie esses registros da carteirinha de vacinação da criança para poder sinalizar o que está faltando, né? E completar esse esquema vacinal. E hoje à noite é dia de decisão lá na Argentina. O Internacional encara o River Plate pela primeira parte das oitavas de final da Libertadores. Confronto de milhões, como diria os jovens. Ou confronto peleado, como diz os gaudérios. O que temos certeza é que daqui a pouco, a partir das 9 horas da noite, tem jogão de bola. O Internacional vai até a Argentina enfrentar o River Plate pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Um obstáculo certo para o time colorado é o maior estádio da América do Sul. A expectativa é mais de 80 mil pessoas no Monumental de Nunes. O cartel do adversário assusta. Desde que reformou sua casa, o River jogou 16 vezes, ganhou 15. Vem de 14 vitórias seguidas. O time gaúcho quer vencer, ou melhor, precisa vencer. Mano Menezes saiu, chegou Eduardo Cudê e o Internacional ainda não venceu. A última vitória foi na Libertadores América, dia 28 de junho, contra o Independente Medellín. Gols? Em um mês, somente um. Segundo Alan Patrick, que concedeu uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, o time está 100% para o jogo. O jogador acredita que as eliminações nos mata-matas recentes servem como aprendizado para o grupo. Tivemos algumas eliminações na temporada passada, uma até nesse ano. Com certeza, eu particularmente, e a gente tenta também transmitir isso fazendo o que a gente gosta de fazer. Eduardo Cudê, conhecido do time argentino, conhece muito bem os perigos do adversário e acredita que o atual campeão argentino é o favorito no confronto, mas o Internacional vai fazer de tudo para passar. Vamos enfrentar o campeão argentino e nós estamos na metade da tabela brasileirão. Então, a atualidade indica que os favoritos são eles. É difícil, sem dúvida, mas se o Internacional passar por isso... Enfim, as esperanças de milhões de colorados foram atualizadas com sucesso. O Grêmio anunciou oficialmente mais um reforço para a temporada. O atacante João Pedro, que estava no Fenerbahçe, é mais um atacante a compor o elenco de Renato Portaluppi. E o Grêmio ganhou do Botafogo, não dentro de campo, mas superou a concorrência com o time carioca e encaminhou a contratação de João Pedro. O jogador brasileiro que estava no Fenerbahçe da Turquia tem 31 anos e é naturalizado italiano. Inclusive, já defendeu as cores da Itália.
O Grêmio vai contar com o atleta por empréstimo de 1 ano e meio. A proposta do Botafogo para contratar João Pedro era de empréstimo gratuito. Então, o Grêmio entrou no negócio com os valores para convencer o Fenerbahçe a emprestar o atleta. Os valores não foram divulgados. Natural de Ipatinga, João Pedro teve breves passagens como profissional pelo futebol brasileiro. Revelado pelo Atlético Mineiro, passou por Palermo, Vitória de Guimarães e Peñarol. Após atuar no Santos, voltou à Europa. Com cidadania italiana, João Pedro recebeu no ano passado autorização da FIFA para defender a seleção do país. O atacante foi convocado pelo técnico Roberto Mancini para a repescagem da Copa do Mundo do Catar, quando a Itália foi eliminada pela Macedônia do Norte. João Pedro chega em Porto Alegre hoje para realizar exames médicos e assinar com o Grêmio. E na semana em que se comemora o Dia do Vira-Lata, nós vamos te mostrar agora um projeto muito legal de uma empresa de São Leopoldo. O local possui 5 cachorros que são considerados membros da equipe, os chamados cão-laboradores, que têm como função trazer mais alegria para o ambiente de trabalho. É com show de latidos e muito carinho que os funcionários dessa empresa são recepcionados todo dia. Figueira, Urso, Fumaça, Tai e Caramela são os membros da equipe de uma central de distribuição em São Leopoldo. Ou melhor, cão-laboradores. Tem um que já é até chefe. Ele é o que mais é companheiro dos seguranças, então quando os seguranças estão fazendo a ronda, ele está na volta, ele é o chefe da equipe que a gente fala. Então ele é o líder deles. E esse aqui é o Figueira. Ele ajuda a fazer toda a segurança aqui da empresa. Mas depois de um dia de trabalho, o cãozinho também merece um intervalo para descansar e receber muita atenção e carinho. E o que o Figueira mais gosta mesmo é de receber atenção. E carinho nunca falta pro peludo. O que é mais carinhoso e parceiro é o Figueira, que é aquele branquinho com preto ali manchadinho, ele é maravilhoso, vocês vão ver só, ele é um encanto. A Elisandra começou a trabalhar na empresa há 3 semanas. O período é curto, mas o suficiente para fazer amizade com esses cãezinhos. Afinal, dá para resistir a essas fofuras? Eu acredito que eles nos ajudam muito a desestressar, né? No nosso dia a dia aqui, às vezes tu tá estressado no trabalho, no nosso intervalo, eles nos ajudam a passar uma tranquilidade para nós. É muito bom ter eles aqui. É difícil não ter amizade com eles. Uma parte do quinteto foi efetivada como cão laborador da empresa em outubro do ano passado. Inclusive, eles foram os primeiros funcionários a chegar no local. Então eram apenas 3 e na sequência já vieram mais 2. E quando a gente chegou, eles estavam bem debilitados, estavam bem magros e a gente fez todo um trabalho de cuidados. Começamos pela vacinação, pelo tratamento, e levei a primeira vez eles na clínica, então realmente eles tiveram todo esse cuidado. Então realmente eles chegaram e a gente acolheu com bastante amor aqui. E com certeza hoje já fazem parte do nosso dia a dia. Os membros mais queridos da equipe têm uma diferença para os demais. Eles moram aqui. Cada um tem sua casinha e pratinho de comida e água. Melhorar e trazer mais alegria para o ambiente de trabalho são as principais funções que eles desempenham. E o pagamento, por isso, são os agrados que recebem. Uns gostam mais e outros nem tanto. E eles foram os primeiros a me receberem ali no portão. Então, quando a gente chega, já tem essa energia aqui no CD. Calminhos eles não são, mas cada um tem a sua personalidade, tem um que é mais carinhoso, tem um que vem interagir com todos, tem um que é mais brabo também, mas todos eles são muito amorosos, então quando a gente chega a gente já é bem recebido. No intervalo também eles fazem a folia aqui, ou quando a gente vai embora eles ficam com ajuda o segurança aqui, que fica aqui de noite no prédio daí. Por aqui eles têm entrada liberada em todos os setores. Eles têm liberdade em tudo aqui, quem manda no prédio são eles, né? Então às vezes a gente entra ali na sala comercial, tá eles andando ali pelos corredores. Quando a gente chega, eles nos recepcionam, já de entrada, já reconhecem quem são as pessoas que trabalham aqui. E as pessoas que vêm de fora, geralmente eles reagem. Geralmente eles reagem, eles realmente já se sentem protetores aqui do local. E se depender do desempenho desses cão laboradores, o sucesso na empresa é mais do que garantido. Logo mais às 9 horas da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Umbra Notícias termina aqui.
A gente se vê na próxima edição.